Reaberta a sessão. Convocação. Presidente. Só um minutinho. Senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 752 de 2019, da autoria do senhor governador, autoriza a concessão de financiamentos com recursos do Fundo de Apoio aos Contribuintes do Estado de São Paulo, disciplinado pelo Decreto-Lei número 240, de 12 de maio de 1970, em condições subsidiadas para projeto que especifica. Pela ordem, deputado Campos Machado. Senhor presidente, para usar o artigo 82 pela bancada do PTB. Tem Vossa Excelência o tempo regimental, pela 82 pela bancada do PTB. Deputado Campos, enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, me permita, apenas para anunciar aqui que hoje foi informado que está completando mais uma data comemorativa, mais um aniversário, o nobre deputado Alex da Madureira. Que Deus abençoe, parabéns e que sucesso na sua vida. Queria, com a anuência do orador, fazer uma breve comunicação. Agradecer a fala aqui do nosso presidente, Gilmaci Santos, deputado Gilmaci. Agradecer a todos os deputados que me cumprimentaram hoje pela passagem do aniversário. Agradecer a Deus por mais um ano de vida. Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa Assembleia Legislativa, participando dessa 19ª legislatura, muito alegre por isso, e num dia muito especial. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Campos Machado, pela parte aqui. Obrigado, deputado Campos Machado. Meu caro amigo, deputado Gilmaci Santos, que com a sua trajetória de vida... Senhor presidente, eu não consigo, eu quero que suspenda o meu tempo. Senhor presidente, por favor, senhor presidente, suspenda o meu tempo, porque eu não consigo falar assim com todo mundo aqui, em frente aqui, é impossível. O tempo de vossa Preserve o tempo. Preservado. A palavra Retorno novamente, saudando um homem de Deus, meu amigo deputado Gilmaci Santos, que pertence a uma das igrejas mais respeitáveis que eu conheço da minha vida, a Igreja Universal. Tenho profundo orgulho, deputado Gilmaci, de ter sido advogado do bispo Edir Macedo, um plantador de sementes de sonhos. Mas eu venho hoje aqui, deputado Gilmaci, para falar de uma vergonha, de uma grande vergonha, deputado Barba. Olha o que está acontecendo. Já começo dizendo que eu sou favorável à Lava Jato. Eu sou contra a Vaza Jato. Olha o que está acontecendo. Um advogado, professor de Direito, doutor Modesto Bastarosa, queria requerer o impeachment do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Aí ele foi conversar, deputado Barba, com uma digníssima procuradora da República, e pediu para a procuradora da República fazer para ele o pedido de impeachment. E o que é pior, deputado Gilmaci, é que quem foi fazer a supervisão desse texto foi um verdadeiro charlatão, chamado Dentão Dallagnol. Esse enrolador, esse procurador que não tem caráter, que passou o tempo inteiro, deputado Paulo, deputado Dallagnol, o tempo inteiro, futricando com o doutor Moro, tomando parte, se inserindo em questões que não são dele. Aí,
Dr. Dallagnol resolveu fazer palestras, aproveitar a fama angariada na Operação Lava Jato e começou a cobrar 80, 90 mil por palestra. Aí resolveu, um pouco mais tarde, por que não vou montar uma firma? Eu vou botar a empresa em nome da minha esposa. Aí é correto, é legal. Só que caiu a máscara dele. Você imagina? O chefe da Operação Lava Jato, mancomunado com o juiz Moura, que ganhava 60 mil reais por mês e tinha auxílio moradia em Curitiba. Essas são as pessoas que pregam o quê? Justiça, dignidade, respeito. Como é que é possível esse procurador, chefe da Operação Lava Jato, como é que é possível ele se oferecer para corrigir um texto contra o ministro Gilmar Mendes? O que é isso? É apenas mau caratismo? Não. Aí diz alguns, Marcos Machado, você sabe com quem está se mexendo? Eu estou me metendo com quem? Desculpe. Com farsante? Eu não sei se ele é procurador ou se é empresário. E esse doutor Dallagnol queria montar um fundo da Petrobras de 2,5 bilhões para difundir a luta contra a corrupção. Precisa de 2,5 bilhões de dólares, que eram da Petrobras. Por isso, essa minha fala hoje, meu caro Gilmar, é um protesto contra um homem que deveria ser exemplo, e hoje caiu na desgraça. Ninguém mais confia nesse dentão Dallagnol. E eu quero afirmar aqui, alto e bom som, ele é página negra do Ministério Público Federal. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Teonílio Barba. Para falar pelo artigo 82 para a bancada do PT. Tem Vossa Excelência o tempo regimental para falar pela bancada do PT. Senhor presidente Gilmar Santos, senhoras deputadas, senhores deputados, pessoal que nos acompanha aqui na Assembleia, parece que o pessoal da PEC 2 está aqui no plenário, os agentes penitenciários também estão aqui, várias pessoas aqui no plenário, não consegui identificar todas as faixas ali presente, mas para dizer, senhor presidente, que hoje nós vamos fazer aqui um debate importante ainda nesse plenário, que é o debate que está convocado para a primeira extra, que é para discutir o projeto chamado 752 do governo estadual, que em tese eu tenho uma certa simpatia pelo projeto, porque ele trata do regime automotivo no estado de São Paulo, um projeto chamado Incentivo Alto. Como eu trabalhei 5 anos na Volks, 25 na Ford, da indústria metalúrgica do ABC, e nós discutimos o programa Inovar Alto, do governo da presidenta Dilma. Ele foi um programa que veiculou de 2011 até 31 de dezembro de 2017, no governo da presidenta Dilma. Então, é um programa que eu conheço e defendi lá na época, a construção dele. Porque, para quem não sabe, que nos acompanha aqui no debate, o Estado de São Paulo e o Brasil, nós não somos fabricantes de automóveis. Nós somos montadores. Nós somos só produtores de automóveis.
toda a tecnologia desenvolvida pelas empresas que estão aqui no Brasil, é desenvolvido tudo lá fora. Para vocês terem ideia, se dá um problema com o caminhão da Mercedes, ele quebrar, ter um acidente, a depender da condição do acidente, para ser investigado, que ele tem uma caixa preta, para ele ser investigado, a caixa preta dele é aberta lá na Alemanha, na fábrica da Mercedes na Alemanha, não no Brasil. E eu estou defendendo que nesse projeto, o deputado Paulo Fiorilo, deputada professora Bebel, que eu vi por aqui agora há pouco, deputada Mônica, só seus deputados, deputada Janaína, doutora Damares, deputada doutora Janaína Pascoal, que é um momento de oportunidade para discutir P&D nesse programa, discutir pesquisa e desenvolvimento. O deputado Ricardo Melão, que está aí observando, discutir pesquisa e desenvolvimento, discutir laboratório, discutir engenharia, discutir ferramentaria, discutir traçagem da carroceria, são tudo funções técnicas, discutir inovação tecnológica. Então, é um momento importante discutir isso. Qual é outro grande momento importante de discutir nesse projeto, que é um decreto do governador João Dória? É um momento importante de discutir conteúdo local. O que é discutir conteúdo local? É que, no mínimo, 60% da composição dos componentes de autopeças, eletroeletrônico, produtos, tem que ser produzido aqui no Brasil. Se não for no Brasil, no mínimo no Mercosul. Isso é para defender que nós temos que ter uma indústria nacional, uma indústria estadual e uma indústria, um parque regional, que é o Mercosul, com uma indústria muito forte. E eu tenho feito esse apelo ao deputado Carlão, que está ali dialogando com o deputado Nascimento, e eu estava olhando o decreto agora, Carlão, o decreto, e o decreto não regula essa parte que eu estou falando, essa parte tecnológica. Ele fala em investimento, fala em contratação, fala em investimento de 1 bilhão a 10 bilhões para poder obter os 25% de desconto no ICMS, o que derrubaria a carga do ICMS em 4,5% se ele for 18%. Cairia de 14%, de 18% para 13,5%. Infelizmente, o projeto não trata disso. Ele trata, o Carlão, da regulação de tudo o que ele explicou. O que ele explicou está no decreto, estava lendo o decreto ali agora. Então, nós precisamos, na verdade, Carlão, de um tempo, e aqui, eu estou falando de um tempo, qual é o tempo? Para a gente poder sentar, tem gente, tem as montadoras, tem as autopeças, tem um sindicato que está localizado onde tem essas montadoras, para poder fazer um debate, que é inclusive um debate de oportunidades para a gente poder discutir desenvolvimento tecnológico, indústria e geração de emprego, e transformar o Brasil realmente num fabricante de veículos, num construtor de veículos, e não apenas num produtor e montador, que é o que nós somos hoje. Então fica aqui esse apelo, porque a explicação do Milton, né? Milton, uma explicação boa, mas a explicação dele é o que está no decreto. Então, aí, qualquer um de nós poderia só pegar o decreto e ler, entender os números matemáticos e daria conta de resolver isso. Não dá conta de resolver isso que eu estou propondo. E isso não é intervenção nas empresas. Você falar para as empresas é o seguinte: nós precisamos que vocês, por conta do tanto de incentivo que já levou desse Estado, que já levou desse país, comece realmente a desenvolver tecnologia aqui nesse país. Vamos começar realmente a ser fabricante aqui, construtor de veículo aqui nesse país. Vamos começar a desenvolver tecnologia própria. Vai incorporando de fora e depois vai adaptando para a tecnologia própria. Então, acho que é um momento oportuno. Você, como líder do governo, não devia perder essa oportunidade. Falar, vamos sentar, vamos montar esse grupo de trabalho, ele vai usar aí de 10 a 12 dias para fazer esse trabalho que eu estou propondo aqui, esse trabalho técnico, para você pegar e anexar num projeto e falar assim, ó, conclusão, chamar as montadoras e falar assim, nós precisamos que vocês cumpram isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Piatari. Para falar pela liderança do governo, pelo artigo 82. Tem Vossa Excelência o tempo regimental para falar pela liderança do governo.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esse projeto de incentivo às montadoras, aos fabricantes de automóveis de São Paulo, na minha concepção, foi o melhor projeto de incentivo à produção e à geração de emprego e renda aqui no Estado de São Paulo. Primeiro que é um projeto que todos nós temos que ler atentamente. Estamos falando de um projeto, deputado Rafa Zimbaldi. Poderia muito bem, por um decreto, uma resolução do secretário da Fazenda ou do governador de São Paulo, reduzir a alíquota das montadoras de 12% para 9%, por exemplo. Não é esse o interesse. Esse projeto de incentivo alto, para a gente falar um pouco mais, para as pessoas poderem entender como é que funciona e como está sendo feito. Projeto que aonde as empresas apresentam um business plan, apresentam um plano de trabalho, mostrando para o governo qual área será investida, o que é que será investido, aonde será investido, e somente depois disso, depois de uma análise técnica do governo de São Paulo, do Conselho, dos contribuintes, que é esse fundo, o FUNAC, que é o Fundo de Contribuintes do Estado de São Paulo, poder aprovar ou não. Como é que funciona, deputado Estevão Galvão? Esse projeto, a empresa A resolveu aqui durante 2 anos, ou 3 anos, ou 1 ano, construir uma nova fábrica, construir um novo produto. Então ele vai fazer um investimento de, no mínimo, R$1 bilhão e com, no mínimo, geração de 400 novos empregos, que é o que o Brasil precisa e São Paulo também precisa para crescer e para se desenvolver. A partir desse momento, com todo o investimento feito pela empresa, ou com financiamento, ou com recursos externos, da matriz ou não, aí começa a produzir esse novo produto. Esse novo produto entrando em produção, no mês subsequente ele tem que pagar o ICMS. Será pago de que maneira? 20% imediatamente pago à vista o ICMS. Os 80% ele entra lá no fundo e faz um financiamento com juros normais do Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que é a Desenvolve São Paulo, para poder pagar os outros 80% do ICMS que lhe é devido. Então, não deve nada de imposto. Por que está sendo feito assim? Primeiro que você consegue controlar se aquele vai ser um novo produto, se vai ser uma nova empresa que vai instalar-se aqui no Parque Automotivo de São Paulo. Segundo, no mês subsequente, ele pode definir o seguinte: eu não quero financiamento, eu quero pagar à vista. Sendo assim, ele vai pagar 80% do recurso que ele pagou. No fim das contas, ele lá tem um benefício de 2,5% até 25% do valor inscrito do ICMS. Então, é um projeto, primeiro, de extrema inteligência. Segundo, é um projeto que vai continuar trazendo um desenvolvimento enorme para São Paulo. Lógico que todos os projetos que serão apresentados serão projetos que terão que ter análise na CETESB, análise pelo meio ambiente, aonde terá que ser feito ou não. Então, é um projeto de extrema importância para São Paulo. Quando eu vejo o deputado Barba falar, nós não nos furtamos de maneira alguma de fazer uma reunião técnica. Eu acho importante a gente fazer uma discussão aqui na Assembleia, mas não precisamos demorar 10 ou 12 dias. Nós tivemos ontem uma reunião técnica de algumas apresentações. Infelizmente, dos 94 deputados, apenas 4 vieram. Apenas 4. Deputado Vinícius Camarinha, que está sempre presente, deputada Janaína, deputado Tenente Nascimento, eu não me lembro, e veio a assessoria do Partido dos Trabalhadores, da Marina Elu, do PSB. Então, vários deputados mandaram. Do próprio do Novo, onde o Melão está fazendo seu levantamento. Mas esse é um projeto de lei específico, para que a gente não perca. Nós podemos ser responsáveis de perder os nossos empregos para os outros estados, como sempre foi feito no Estado de São Paulo. A empresa sai daqui, monta no Mato Grosso, vai lá ter um benefício fiscal, nós perdemos o nosso emprego, perdemos a nossa geração de renda aqui. E isso não vai acontecer mais. Nós temos uma lei hoje que é possível e é passível de se combater a todos os incentivos fiscais dentro de São Paulo. A gente espera, deputada Janaína, com esse novo reforma tributária, que a gente tenha uma alíquota só em todo o estado, em todo o Brasil, em toda a federação, para que a gente possa realmente disputar
né, de passo a passo com cada um desses estados. E se vocês analisarem, para terminar, presidente, se vocês analisarem os estados que mais deram benefícios, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados que estão em estado falimentar. Não conseguem pagar nem o funcionalismo público. Então, isso é de extrema importância, de extrema relevância aqui para São Paulo. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Você quer falar? Eu vou 82. Eu vou falar 82, Pela quer ordem, falar primeiro? deputado Estevão Galvão. Eu gostaria de falar pelo 82, pela liderança do DEM, democrata. Tem Vossa Excelência o tempo regimental, pela liderança do Democratas. Senhor presidente Gilmacy, gostaria de cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos nesse período, quando o nosso presidente Cauê Macris está no governo do Estado de São Paulo. E eu quero também render as minhas homenagens ao nosso presidente dessa casa, Cauê Macris. Caríssimos deputados, senhores funcionários, telespectadores, eu ouvi atentamente as colocações do deputado Barba. Eu sempre gostei muito do Barba, e ele sabe disso. Participei desde a outra gestão da Comissão de Finanças, e o Barba sempre foi um batalhador, um grande debatedor. E ele estava colocando aqui hoje sobre os problemas da tecnologia, que nós não temos tecnologia no Brasil. Diz ele que as empresas automotivas, elas apenas fazem a montagem dos veículos. É verdade. Nós temos que lutar para que um dia nós tenhamos a tecnologia. Hoje, a tecnologia automotiva é totalmente importada. Mas, com tudo isso, é muito importante, gente, que as empresas venham lá de fora, dos países riquíssimos, o Japão, Estados Unidos, Alemanha, França. É importante que eles montem aqui as suas empresas montadoras, que, embora a tecnologia não seja nossa, mas deixam aqui o imposto do IPI, que é o federal, deixa aqui o ICM, e, muito mais importante, deixa aqui o emprego. O grande problema do nosso país hoje é o desemprego. Então, está de parabéns o nosso governador. Eu já ouvi aqui, nessa casa, alguém dizer que o governador deve parar de viajar e governar. Muito pelo contrário. O governador está fazendo o correto. O momento é de uma política séria e honesta de investimento. Nós precisamos de uma política de investimento. Para quê? Para gerar emprego e para gerar renda. E todas as viagens do governador, ele tem trazido um resultado positivo, uma resposta boa e importante para todos nós brasileiros. Esse projeto 752 é um projeto simples, muito mais importante do que o projeto 752, que é um projeto apenas autorizativo. Muito mais importante é o decreto que regulamenta. E o líder do governo, Carlão Pinhatari, explicou muito bem que é necessário que a empresa apresente um projeto de investimento de mais de 1 bilhão, pelo menos 400 empregos. Aí sim, aprovando esse projeto, que é simples, independe de debate,
porque ele apenas autoriza, através do Banco de Desenvolvimento, com dinheiro do fundo do FUNAC, a emprestar, e isso terá o retorno. Terá o retorno que é importante. Qual é o retorno? O retorno é geração de emprego e geração de renda. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente e nobres deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ordem, deputado presidente. Carlos Gianazzi. Gostaria de usar o artigo 82, a tribuna pelo artigo 82. Tem Vossa Excelência Enquanto sempre ele, regimentado. se tiver anuência, fazer um breve comunicado, presidente. Tem anuência do orador? Um comunicado, tem Vossa Excelência. Só para complementar, quando eu vejo a crítica de alguns deputados sobre o projeto de incentivo, se a gente não fizer isso, nós não vamos ter novos impostos. Então, nós não estamos dando o que nós não temos. Nós poderemos ter ICM lá na frente, e a geração de emprego e renda, se esse projeto for aprovado, e aí sim, em cima desse novo produto, poderá ser dado o desconto do ICMS de cada um. É somente isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente saudar os nossos colegas servidores do sistema prisional que estão hoje na Assembleia Legislativa, aliás, realizaram uma grande e concorrida audiência pública, aqui através das suas representações, dos seus sindicatos, trabalhadores que vieram de várias regiões do estado, do interior paulista, da Baixada Santista, da Grande São Paulo, aqui também das regiões da capital, e reivindicando aqui, primeiro lutando contra a privatização dos presídios, né, que é estranho que essa proposta nem passou pela Assembleia Legislativa. O governo Dória está fazendo através de licitação e de edital, sem um debate e sem projeto de lei, que nós estamos questionando isso, inclusive, já na Justiça, porque nós somos totalmente contra essa proposta. E também estão reivindicando, logicamente, e denunciando o arroxo salarial, o arroxo funcional, as péssimas condições de trabalho, o adoecimento do trabalho, que tem levado milhares de servidores e servidoras do sistema prisional às licenças médicas, né? Quem frequenta o IANSP sabe muito bem disso, e o Departamento de Perícias Médicas do Estado. E também sobre o projeto que será debatido, não votado, na primeira extra, nós estamos perplexos porque, senhor presidente, o governo só pauta projeto aqui de desoneração fiscal, de privatização. Deputada Bebel, um absurdo que acontece aqui, dificilmente entra um projeto aqui para beneficiar a população, os servidores da educação, do sistema prisional, da segurança pública. Toda hora chega um projeto aqui, é privatização do Jardim Zoológico, é privatização do Jardim Botânico, é privatização do ginásio do complexo do Ibirapuera, é privatização da Implaza, de empresas estatais. Querem privatizar agora, como eu disse, os presídios, agora desoneração fiscal para beneficiar as empresas aéreas. O projeto foi aprovado recentemente, no final do primeiro semestre, beneficiando a Latam, a Azul, todas essas empresas aéreas brasileiras foram beneficiadas com um projeto de lei aprovado aqui no plenário. E agora esse projeto também, que nós temos dúvidas sobre ele, porque ele não deixa claro que trará geração de empregos para o estado de São Paulo. Então, esses projetos têm prioridade aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos com uma posição muito crítica e vamos votar contrariamente a esse projeto, porque basta de desoneração fiscal, de transferência de dinheiro público dos nossos impostos para a iniciativa privada, para os grupos empresariais. E querem agora transferir recursos para os presídios, para as empresas que farão a gestão dos presídios. Isso não funciona, senhor presidente. Nos Estados Unidos, os presídios que foram privatizados já estão sendo entregues de volta. Nós temos várias experiências mal sucedidas no Brasil e fora do Brasil em relação às privatizações dos presídios.
É um absurdo que a gente, hoje, nós poderíamos estar debatendo e votando outros projetos importantes, que estão na pauta, inclusive, pronto para serem votados. Nós vamos, mais uma vez, contemplar aqui o debate e a discussão de um debate, deputada Marçalia, de projeto de desoneração fiscal, de novo. Me parece que isso só confirma o que eu tenho dito, que a Assembleia Legislativa, além de ser um puxadinho do governo tucano, ele também é um puxadinho do poder econômico, dos grandes grupos empresariais, que têm, né, uma influência muito forte aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa fortalece esses grupos na aprovação de projetos, e na própria LDO já ficou claro isso quando ela foi aprovada, e tenho certeza que na lei orçamentária também, se nada for feito, se não houver uma obstrução aqui dos deputados e deputadas, também essa desoneração vai ganhando uma proporção muito maior. Uma desoneração fiscal que, como eu disse, transfere dinheiro público para setores econômicos já contemplados no Estado de São Paulo, que são devedores da dívida ativa, são caloteiros, setores que dão calote na dívida pública do Estado de São Paulo. Então, por isso, de antemão, já manifesto aqui o nosso voto contrário ao projeto que será discutido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marçalia. Para falar pelo 82, pela liderança da minoria. Tem Vossa Excelência o tempo regimental pela liderança da minoria. Muito boa tarde a todos, a todas as pessoas que se encontram no plenário, as pessoas que estão aí lutando para serem contratados pelo Estado porque prestaram concurso, enfim, as pessoas que nos assistem. O que me traz hoje aqui nesse plenário é falar um pouco sobre o que vem sendo trazido à baila por grandes lideranças, por lideranças da política brasileira, e eu quero falar um pouco sobre o que a gente já havia denunciado, né, que o que aconteceu com a presidenta Dilma foi, de fato, um golpe de Estado. Eu quero dizer isso porque o chanceler Ernesto Araújo admitiu na semana passada, né, que ele fez parte do golpe, quando ele diz: nós tiramos a Dilma do governo. Quero também falar sobre uma fala da deputada Janaína Pascoal, né, que confirmou também, né, que a fala dela foi a seguinte, abre aspas: alguém aqui acha que a Dilma caiu por um problema contábil? Continua, abre aspas, as fraudes contábeis foram praticadas para encobrir o rombo gerado pelos desvios. Em outras palavras, a bonança na economia com os peculatos continuados, fecha aspas, palavras da deputada Janaína. E aí eu questiono, desvios, peculatos, fico pensando com qual prova a senhora Janaína diz isso. A senhora, doutora Janaína, como uma operadora do direito, que sabe que, ao falar sobre isso, tem que provar, mas ela não tem provas. Por isso, foi preciso criar as famosas pedaladas fiscais, que o Tribunal de Contas da União disse que Dilma não pedalou. Para dar sequência à estratégia golpista que a deputada ajudou a desenhar no cenário nacional. O Brasil parou para destituir Dilma do cargo, uma mulher íntegra e honrada, e prender Lula. Todos aqui sabem que, se Lula pudesse concorrer às eleições, ele ganharia as eleições no primeiro turno. E ontem, o Michel Temer, o que assumiu o protagonismo do golpe de Estado, foi ao programa Roda Viva e disse no programa Roda Viva que ele não tinha participado do golpe, portanto, ele assumiu o golpe. Então, o Brasil elegeu, nessa situação toda, né, um homem raso, um homem atrasado, um homem retrógrado, que enaltece o coronel Ustra e com políticas centrais
como políticas centrais a morte e o extermínio das pessoas. E a gente sabe que a PEC 6 de 2019, também o pacote anticrime, as queimadas da Amazônia, tudo isso reforça o desastre que está acontecendo nesse país. E a gente tem hoje milhões de brasileiros desempregados, são 14 milhões de pessoas desocupadas, sem trabalho, desempregadas, 40 milhões de pessoas que trabalham na informalidade, 55 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, passando fome. A fome voltou ao Brasil por conta dessa inconsequência que foi o golpe que derriçou, que acabou com o Brasil. E aí a gente quer saber, né? Por que a deputada Janaína Pascoal não se pronuncia a respeito do que está posto, né? Já que ela disse que alguém imagina, alguém aqui acha que a Dilma caiu por um problema contábil, por um problema de pedaladas fiscais. Ora, se ela tinha consciência disso, né, ela então participou de forma ativa, a deputada Bebel, do golpe de Estado, que levou o país a essa situação caótica, a essa situação desesperadora, a essa situação de fome, a essa situação onde estão acabando com a Amazônia, a essa situação onde as pessoas não têm mais segurança no judiciário, onde todos estão envolvidos num grande golpe de Estado e tiraram uma presidenta legitimamente eleita pelo povo brasileiro. É disso que se trata o que está acontecendo nesse país neste momento. Então, eu gostaria de deixar consignado aqui a nossa repulsa, a nossa indignação com tudo o que vem acontecendo nesse país, por conta desse golpe de Estado, por conta de uma trama que retirou uma pessoa que foi eleita democraticamente. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Ordem do dia. Pela ordem. Para uma pequena comunicação. Tem, Vossa Excelência, o tempo regimental. Bem, deputada Márcia Lia elencou, aliás, várias falas, né, referentes àquilo que desmistifica, né, o que estava por detrás do golpe, né, deputada? Na verdade, o que estava por trás do golpe é a quebra da soberania nacional, né, que o pré-sal deve gerar riquezas para esse país, e com certeza gerará. Mas eu quero dizer, deputada Márcia Lia, que eu tenho tanta tranquilidade em pôr minha cabeça no travesseiro, porque eu tenho orgulho, primeiro, que esse país, através do Partido dos Trabalhadores, a Frente Popular, né, que a elegeu, pela primeira vez elegeu uma mulher presidenta da República Federativa do Brasil. Isso é um motivo de orgulho para nós. O mais triste é a não aceitação das elites, da burguesia, e tratá-la de forma com misoginia, com ódio, com machismo. Machismo, lamentavelmente, advindo até de algumas mulheres. Isso dói mais. Isso é pior para nós que somos mulheres. Eu quero dizer que eu sei o que é isso na pele. Uma dimensão menor do que o da ex-presidenta Dilma. Mas quero dizer que se ela fosse corrupta, do jeito que eles dizem, teriam cassado a elegibilidade dela, deputada. E não cassaram. Tanto que a ex-presidenta foi candidata a senadora por Minas Gerais. E o Aécio se submeteu a ser deputado federal. Ela não foi eleita, mas com dignidade saiu candidata a senadora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína Pascoal. Para encaminhar pelo PSL, pelo 82, pelo 82. 82, né, deputada, Dá tempo? Já passou esse... Ah, porque o senhor falou a ordem do dia? Já entramos na ordem do dia. Então eu encaminho depois, não tem problema. Obrigado. Senhores deputados e senhoras deputadas,
Há sobre a mesa requerimento do nobre deputado Sebastião Santos, com o número regimental de assinatura, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de acompanhar, na Câmara dos Deputados, a audiência pública Nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Em votação. Senhores deputados, se estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados. Senhores deputados e senhoras deputadas, há sobre a mesa um requerimento da nobre deputada Érica Malunguinho, com o número regimental de assinatura, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de representar a Assembleia Legislativa de São Paulo em conferência no Cine Fórum, a realizar-se entre os dias 23 e 25 de setembro, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade Universitária de Campo Grande. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para encaminhar em nome do PSL. Em votação. Para encaminhar, a nobre deputada Obrigada. Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, cidadãos que nos brindam com nossas presenças, com vossas presenças, aqueles que nos acompanham à distância. Eu, claro, entendo que todo colega tem o direito, né, de se manifestar livremente, inclusive adjetivando. Muito embora os colegas do PT e do PSOL, em regra, diante de qualquer adjetivo, representem os parlamentares da casa, eu ouço calada todos os adjetivos desabonadores, misóginos, qualquer outra caracterização que se possa dar. Mas, quando se imputam fatos, é necessário que a gente se manifeste. Então, haja vista, né, a desgraceira que o PT fez com a educação nesse país, porque houve, né, um aumento, talvez, de pessoas estudando, mas a qualidade diminuiu, né, significativamente. O analfabetismo funcional é tal, né, que as pessoas não conseguem entender aquilo que elas leem, né? Talvez porque confundam, alguns professores que dizem representar a categoria, confundam educadores com sindicalistas, né? E não conseguem entender o que leem. O que eu escrevi no meu Twitter esse fim de semana foi o seguinte: alguém acha que a presidente Dilma caiu por uma ilicitude contábil, como a esquerda alardeia? Entretanto, as pessoas que pegaram esta frase ou fizeram com má fé ou não sabem ler, porque houve uma sequência no mesmo tweet dizendo o seguinte: claro que não. A ilicitude contábil foi praticada para encobrir o peculato. Para quem não sabe, peculato é um crime grave praticado contra a administração pública que implica o desvio de dinheiro público. As pedaladas fiscais, que a esquerda insiste em apresentar como meros ilícitos contábeis, na verdade, é falsidade ideológica, né? São tão burros, desculpa o termo, que no lugar de ficarem calados, levantam a bola para eu cortar. Então é o seguinte: a ilicitude fiscal, né, é fraude, gente. Quando eles colocam lá que eles não utilizam, na verdade, quando eles não declaram que utilizaram o dinheiro dos bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, quando eles não declaram, praticando uma falsidade ideológica por omissão de informação relevante, eles estão praticando uma fraude. Foi isso que eles fizeram. As pedaladas foram o seguinte, para quem ainda não compreendeu. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe a utilização de dinheiro dos bancos, né, que tem participação do Estado. Quando essa lei foi criada, o intuito foi evitar fraudes e desmandos que vinham ocorrendo nos bancos dos estados. Entretanto, na lei não está escrito assim: olha, não pode utilizar vírgula, salvo se for Banco Federal. O PT, que acha que é dono
do país, da América Latina e do mundo, porque saiu fazendo obras até em Angola, com dinheiro do povo brasileiro, eles falam aqui que protegem tanto a nossa população, foram fazer obra em Cuba, foram fazer obra em Angola, deram o nosso dinheiro, não é assim? Aí eles pegaram o dinheiro da onde? Do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Mas eles não podiam declarar isso. Não podiam, primeiro, porque estavam fazendo algo proibido, que são as tais das pedaladas. E não podiam, segundo, porque no primeiro mandato a Dilma tinha que mostrar uma fraude sem precedentes de que havia dinheiro para seguir com os projetos sociais. Ela é uma estelionatária. Ela caiu porque ela praticou e corroborou com estelionato, com falsidade ideológica por omissão, com crime contra a responsabilidade fiscal. Aí alegavam, ela não sabia. Aí eu chamei o ministro Adams. Falei, ministro Adams, Vossa Excelência, como um jurista, não avisou a presidente da República, que no caso é sua cliente, que ela tinha que ter declarado, e uma vez avisada, ela teria que pagar aqueles débitos para os bancos públicos? Ele olhou para quem estava do lado e falou, não, doutora, eu avisei. Eu reuni os ministros, a comissão dos ministros da área econômica, e avisei. E o que aconteceu? Chamei os ministros. Os senhores não avisaram a presidente? Não, nós avisamos, mas foi uma decisão. Isso está no processo. Agora, quando a gente fala com parlamentares que não leem, ou quando leem não compreendem, aí fica difícil. Está lá o depoimento do Adams, o depoimento dos ministros, o depoimento dos funcionários do Tesouro, que em 2013, cidadãos que nos acompanham, os funcionários do Tesouro chamaram uma reunião técnica, dessas que ninguém da esquerda vai, que eles adoram criticar, mas não gostam de comparecer na hora do trabalho. Chamaram uma reunião técnica no Tesouro Nacional, de boa fé, para explicar para o novo governo Dilma que não podia usar o dinheiro dos bancos para pagar programas e empréstimos já sabidamente sem volta, vou falar sobre isso na sequência, porque a lei de responsabilidade fiscal proibia. Vossas Excelências sabem o que aconteceu? No lugar do governo seguir os técnicos, passou a instalar sindicância contra os técnicos. Houve uma caça às bruxas, típico dos governos totalitaristas do PT. Ditatoriais. Ditatoriais. Só leem o que querem. Só entendem o que querem. Aí ficam aí xingando os outros. Eu fico quieta. Eu vou ficar brigando com gente que não tem conteúdo, porque não se discute conteúdo aqui. Não dá. Eu fico calada ali, sendo xingada. Vou fazer o quê? Mas chega um momento que a gente tem que falar. Por que eles não vêm aqui falar dos 50 bilhões que eles desviaram e depois encobriram com as pedaladas para fazer obra na Angola, em Cuba, na Venezuela do ditador Maduro, que jornalista fica puxando o saco de ditador aqui? Entendeu? Por que eles não vêm explicar os 50 bilhões? Aí a imprensa diz assim, Brasil tomou calote. Que diabo de calote que esse dinheiro foi dado? Esse dinheiro foi dado para fazer lavagem de dinheiro, porque a Lava Jato, que eles tanto querem destruir, mostrou que o dinheiro voltava de Angola. Lavagem de dinheiro, esses empréstimos, sabidamente sem retorno. Quebraram o país. Eles quebraram o país. E ainda ficam dando lição de moral. Tomem vergonha nessas caras. Explica os 50 bilhões. Eu estou aqui, vem aqui, explica os 50 bilhões. A senhora olhou os documentos? Não para olhar nada, porque só faz discurso vazio. Depois lá atrás fala que está fazendo. Amiga, e a bandalheira do seu partido? Vem explicar explica os 50 bilhões. Explica o porto em Mariel. Explica as obras em Angola. Nós estamos sem porto aqui? Está sobrando porto? Está sobrando estrada? Está sobrando aeroporto? Explica os detalhes. É fácil xingar os outros aqui o dia inteiro, todo santo dia. Vão estudar os documentos.
Se manifestem sobre o mérito. Entendeu? Vamos trabalhar. É fácil. É o seguinte, esse país, esse partido acabou com o país. Eles tinham um plano de poder, um plano maligno para a América Latina. Até hoje, eles adulam o Maduro. Os presos políticos na tumba são estuprados sob o comando de Maduro. Vem falar sobre isso aqui. Entendeu? Vem falar sobre isso aqui. Entendeu? O que é? Vai dar lição de moral agora? Vem falar dos 50 bilhões, da tortura. É muito bonitinho. Ai, coitadinho do Lula. O Lula injustiçado. Que injustiçado, caramba. O Temer não tem nada a ver com impeachment. Graças ao impeachment, o Temer foi investigado. Foi preso. Então é muito importante que vocês olhem os elementos. Vamos discutir. Vamos debater. Agora, não vem aqui falar coisa vazia. As pedaladas não foram um ilícito meramente fiscal de contabilidade. Foi isso que eu escrevi. Foram a nervosa, fraude. né, doutora? Porque eu tô cheia de ouvir mentira aqui. Entendeu? Foram a fraude que o PT cometeu para encobrir os desvios de bilhões. Sobre isso vocês não falam. Fala sobre os 50 bilhões. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Pela ordem, senhor presidente. Para indicar a deputada Bebel para encaminhar pela liderança da minoria. Tem a deputada Bebel, tema regimental para encaminhar. Pela ordem. Comunicação. É uma comunicação, senhor deputado? Ou vai falar sobre o tema que está sendo debatido agora? É uma comunicação sobre o tema que está sendo debatido. Não, então nós não vamos... Nós estamos aqui num tempo... Me perdoa hoje, senhores deputados, senhoras deputadas. Isso não é caçar a palavra de ninguém, mas nós vamos... não vamos falar comunicação para a gente criar discussões paralelas a respeito disso. Não seria bom para o andamento do trabalho. Então, eu vou indeferir o seu pedido e vou dar a palavra para o encaminhamento da deputada, por favor. Se for comunicação, mas para falar sobre o tema que está sendo discutido, é melhor, por favor. Regimental para uma comunicação, não para debater. Regimental para uma comunicação. Ele disse que não é para debater. Ele é deputado, mas para uma comunicação. Ele já disse que não quer comunicar, ele quer falar sobre o que está sendo discutido. Esse espaço não é para debate, deputado. O senhor sabe disso. Sim, uma comunicação, mas não para debater. Sim, uma comunicação. Para uma comunicação, não para debater. Não para discutir. Presidente. Para discutir. Por favor, presidente. Não é para discutir. Tem anuência? Tem, dou anuência. Duas comunicações. Mas comunicação, vamos já ter a comunicação. Esse espaço é para comunicação, não era para debater ou para presidente, discutir. com todo respeito, nessa casa sempre foi feito isso e o senhor está reagindo com extrema dureza. Sim, porque nós temos... Eu já vi nessa casa todo mundo falar comunicação e debate, agora o senhor está na presidência, o senhor quer coibir isso, é isso? Não, não estou coibindo. Eu não estou coibindo, não estou caçando a palavra de ninguém. Eu disse o seguinte, para a comunicação, todos os deputados têm um tempo regimental para comunicação. Eu quero não para debater tema. Então, tá bom. Tem Vossa Excelência o tempo regimental para uma comunicação. Quero comunicar a todos, né, que eu estou de saco cheio de vir aqui nessa Assembleia, né, e ver a mesma coisa, a mesma ladainha do pessoal do PT, subir nessa tribuna, estou comunicando, que eu estou de saco cheio disso. Né, de vir aqui e ver as mesmas histórias, né, afundar o país. Quer dizer, a Assembleia está num ritmo bom de trabalho, estamos tentando entrosar, mas não tem uma semana que as deputadas do PT... por ordem do líder deles, né, que só pode ser por ordem do líder deles, arrumam um pretexto para vir aqui para começar as discussões. Não tem uma semana. A deputada já sabe que o cara está preso, vai tomar que apodreça na cadeia, que é um sem vergonha, um ladrão, acabou com o país, está lá e vem toda semana falar que, coitadinho, né, que a outra fala da presidenta, que é uma anta, que nunca foi nem vereadora na vida, afundou esse país, assinou vários documentos lá,
presidente do conselho da Petrobras e assinou uma compra de uma petrolífera lá, pagando de bilhões, e falar que não sabia de nada. A defesa de vocês é falar que nunca sabe de nada. Aí, aqui, que nem a deputada Janela vem dar lição de moral nessa casa. Meu, enche o saco toda semana, a gente não consegue trabalhar. Vocês vêm aqui só para encher o saco. Vocês não, quem tem embora é vocês. Aliás, vocês estão indo embora aos poucos, né? Entendeu? Então, assim, ó, vocês estão fazendo, entendeu? Essa mania toda semana de vocês não conseguem fazer avançar essa casa. Vocês estão fazendo uma oposição que não é inteligente. Vocês deveriam nos ajudar a colocar os projetos para frente, para poder nos ajudar. Aí toda semana vem com esse negócio. O presidente, coitado, o golpe. Tem uma senadora que fala golpe. O golpe. Pô, já encheu o saco esse negócio de golpe. Obrigado, presidente, pela comunicação. Bem. Com a palavra, a professora Bebel. Eu cumprimento o deputado presidente Gimaci Santos, a assessoria que senta à minha esquerda, à direita, público presente, senhores deputados e senhoras deputadas, enfim, todos que nos assistem através da TV Alesp, que, ressalto, é uma importância muito grande para o que se debate aqui, né, nesta casa. Eu quero dizer com muita tranquilidade que o Partido dos Trabalhadores não afundou este país. Pelo contrário, colocou esse país, e nós tínhamos orgulho de andar pelo exterior e a gente ouvir dizer das políticas públicas aqui instituídas, da valorização do salário mínimo, da criação e geração de empregos que esse país teve até a saída da presidenta Dilma. Isso incomodou muito. Eu tive a honra, se não, de estar na Unesp, quando lá estive, deputado Aprígio. Eu fiquei sabendo que num dos prédios tinha saído, se não, um dos técnicos que foi lá estudar a camada de pré-sal para descobriu que sim, tinha viabilidade para se tornar um recurso rentável para o país. Então, falar de 50 bi, então fale de 100, 200 bi, o que é isso? Fora de contexto, me desculpe. Dizer que a gente não sabe ler, somos todos burros, analfabetos, não é verdade. Nós não somos, na verdade, teleguiados pelo ódio. Nós somos levados a refletir, pensar e apresentar proposta, quando muitas vezes eu não vejo do lado de lá proposta. Nós podemos ter divergência, deputado Gianazzi, tais quais ideológicas, por que não? Necessárias, até para um país plural, segundo o qual nós fazemos parte. Senão não faz sentido nós estarmos nessa tribuna se nós não pudermos expressar a nossa opinião. Ter uma opinião frente à prisão injusta do presidente Lula, isso nos cabe. Qual é a prova que tem para que ele continue preso? Aí a deputada mesmo resvala, a que me antecedeu, e não cita o nome, não faço questão. Ela resvala e fala assim, o ex-presidente Temer foi preso, e ela esqueceu de dizer que ele está solto. Apesar de todas as provas contra o presidente Temer. Perceberam? Um tem que estar preso. Aí ela mesma diz, o ex-presidente Temer foi preso. Mas ela não disse que ele não está mais preso. Por que um está preso e o outro não está preso? Essa é uma questão. Isso é um debate de fundo a ser feito. Eu nunca acreditei no parecer ou no bilhete que essa senhora fez para derrubar a presidenta Dilma. Porque qualquer estudante de direito faria e derrubar, porque aquele Congresso fala do ex-presidente Temer. Qualquer um derrubaria a presidenta Dilma. Estava já predisposto a tirá-la do poder. Qualquer um derrubava.
os votos que derrubou. Não foi o bilhete da deputada. Não foi. Não foi, eu não chamo de parecer, porque a defesa dela foi tão ruim. Eu acho que eu respeito o outro senhor lá, o outro, que tinha aprofundamento. Do Miguel Reale, ele tem a posição dele, mas ele tinha fundamento. Agora, a dela foi tão ruim que eu não consigo entender como é que ela pode achar que ela derrubou a presidenta Dilma. Qualquer orador nosso, que ela vem aqui e fala os sindicalistas, dá um show quando vai defender uma tese, dá um show quando defende uma ideia e acredita nela. O problema é que a deputada nem ela acreditava nela, porque ela dizer que estava fazendo tudo aquilo pelos netos da presidenta Dilma é uma total falta de argumentos, que me perdoe, não combina com direito. Direito se atém às leis. A Constituição, essa foi rasgada, duramente rasgada, duplamente rasgada, quando retirou de forma injusta uma presidenta eleita que de antemão já foi avisado. Ganhou, mas não levará. Deve ser o líder dela, o ex-senador Aécio Neves, o líder dela na época. Ganhou, mas não levará. Depois, aprontaram todo o golpe para cima da presidenta. E eu tenho orgulho, falo isso sem nenhum temor. Não tem essa história de jeito. Jeito é jeito. Cada um tem uma forma de ser. Cada um tem uma forma de ser. A presidenta, de fato, ela não teria, naquele momento, talvez, o mesmo perfil do presidente Lula. Ah, mas ela tinha competência, porque chamar a presidenta Dilma de burra, anta. Mulher economista. Que isso? Burra, anta? Não, não dá. Ou nós estamos aqui fazendo um debate de verdade, né, em termos de níveis, ou a gente está brincando de fazer gritinhos no microfone ou rodar a bandeira do Brasil na cabeça. Porque só está faltando trazer uma bandeira e rodar na cabeça, para virar aquele momento que foi lá. Então, eu quero dizer que outra injustiça e outro rasgo na Constituição é a prisão do presidente Lula, né? Porque o direito à livre defesa está previsto lá. E ele não teve esse direito. Não se defendeu, não pôde se defender. Foi pulada as etapas. Talvez, se comprovado, mas por que pulou a etapa? Pulou a etapa porque não se comprovou, deputado. E aí não tem jeito. Aí nós temos que fazer, né, uma leitura correta da conjuntura. Não é no emocionalismo, no gritinho, sabe, no chorar, no não sei o quê. Não é nisso. Até acho humano chorar, quando a gente admite que errou. Mas a deputada, além de errar, ela não chora. E eu quero dizer, simplesmente, que eu me lembro perfeitamente, né, quantos estudantes entraram nas universidades no ProUni, através do ProUni, no ReUni. Aliás, o deputado Gianazzi era um crítico contumaz, né, com o deputado do ProUni, com razão ele tinha uma lógica. A gente dizia, não, é uma mediação para que a gente venha poder fazer universidades e aí, então, impulsionar a educação nesse país, né? Mas a cobrança era correta, nós tínhamos que caminhar mais para a educação pública, a coisa. Mas ninguém fala desse avanço do Partido dos Trabalhadores, passando por cima até de princípios, né? Colocando dinheiro, pagando bolsas de estudos, para que os filhos e filhas da classe trabalhadora pudessem cursar uma universidade.
O piso salarial profissional nacional é uma conquista, né? E não está sendo respeitado. Cadê uma fala aqui contra o governador do estado de São Paulo, que não respeita o piso salarial profissional dos professores? Os professores da educação básica 1, aquele que alfabetiza, estou falando deles. A educação infantil ganham 12% abaixo do piso salarial profissional nacional. O piso é 2.550, 12% abaixo. Façam a conta os senhores, quanto é por 40 horas semanais. Essa é a realidade da educação que ora vige no nosso país e que ninguém, todo mundo está fechando os olhos, dizendo que está tudo mal. E esse Futurice, que quer, na verdade, privatizar, pagar voucher, para que os estudantes das universidades públicas percam as suas vagas, porque os riquinhos vão poder pagar, mas os pobres não, deputado. Esse é o apelo que eu tenho que fazer. E para terminar, quero dizer o seguinte: quer fazer um debate? Vamos fazer direito o debate, na ideologia, não na acusação. E se tiver acusação, com provas. Muito obrigada. Senhor presidente. Pela ordem ao deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem Vossa Excelência o tempo regimental para encaminhar pela PTB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Camarinha. Para uma comunicação. Com a anuência do orador chegando à tribuna. Presidente, eu queria saudar aqui no parlamento a presença do Roberto Walter, né? Que está aqui dos maiores grupos lá de Marília, do agronegócio, leilões. Está visitando essa casa. Agradecer a sua presença, parabéns pelo empreendedorismo do interior e do agronegócio. E também, presidente, fazer uma fala, uma moção sobre um grupo da cidade de Marília, chamado Anjos da Guarda, um grupo criado em 1993 por funcionários de uma empresa metalúrgica, que hoje são voluntários, até hoje, ajudando as pessoas que mais precisam, sobretudo em resgate, pessoas desaparecidas. Eu queria fazer essa homenagem aqui do parlamento, no meu nome, ao Grupo Anjos da Guarda. E, em especial, saudar aqui a MF Rural, que está aqui conosco. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor deputado Camarinha. Essa presidência também saúda os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Com a palavra, o deputado Campos Machado. Senhor presidente, é com muita tristeza que eu ocupo essa sagrada tribuna. Nunca vi, em 28 anos que me encontro aqui, um nível tão baixo esta casa. Peço licença, senhor presidente, para que retire essas palavras ditas, tanto pela senhora Pascoal, como pelo meu amigo deputado Freitas. Retire. Não coaduna. As palavras não têm nada a ver com a história dessa casa. Olha o linguajar que está sendo usado aqui. Aonde estamos? Aqui se discute, ultimamente, o sexo dos anjos. O PSL acha que é o maior partido que existe. Vê o PT. O que pensam os dois partidos que são? O Partido Republicano dos Estados Unidos e o Democrata? Mas não o deputado Bosnios. Aqui se desfilam mentiras após mentiras. Algumas se julgam heroínas, deixando de mencionar o nome do verdadeiro herói, se é que foi herói ou foi bandido, não importa. Chamo para si todas as glórias. Sabe, deputado Bosnios, me desculpe. Não dá para aceitar passivamente o que se discute aqui. Treslocadas, penso que essa Assembleia é o Circo Garcia, que corre o interior. Senhor presidente, eu requero de Vossa Excelência que retire as expressões da deputada senhora Pascoal, como do meu amigo deputado Freitas. Por favor.
Mas vem aqui, deputado Barros Munhoz, por um único motivo. Mais uma vez. Todos sabem, vou repetir uma vez mais, que eu sou o único político, único legislador desse Estado que tem o colar do Ministério Público, do mero Ministério Público. Vossa Excelência me acompanhou lá. Agora, o que é que está acontecendo? Uma instituição quer passar por cima de um poder. E agora, deputado Barros Munhoz, aparece um caso paroquial lá em Lorena, Cachoeira Paulista. Briga paroquial e uma pessoa cujo nome, José Carlos Gomes, meliante, marginal, delinquente, vou processá-lo por falta de lógica, encaminha ao Ministério Público uma acusação contra uma das melhores funcionárias que eu tenho. Toda manhã está comigo, à tarde também. Diz esse marginal encaminhando ao Ministério Público: a senhora Sandra Aparecida de Sá Carvalho é fantasma. Aí, o doutor promotor, louco para abrir inquérito civil público, não sabe fazer outra coisa. Doutor Nelson Luiz Sampaio de Andrade. O que é que ele faz? Doutor Freitas, pede informações aqui à Assembleia. A Assembleia responde que a funcionária trabalha. Aí ele acha que as informações prestadas pela mesa não estão muito claras porque não dá para enxergar direito. O que é que ele faz? Com a fobia que tem, abre inquérito civil público. E o que eu fiz? Mandei ao presidente uma carta, uma declaração, afirmando que essa é uma das mais presentes funcionárias que eu tenho. Protocolei aqui e faço questão absoluta, se não lhe atrapalha, deputado Hércules, questão absoluta que Vossa Excelência faça juntar depois desse documento. E quero anunciar aqui que estou retomando a PEC 01/2017, aquela que estabelece que inquérito civil público tem que ter prazo para começar e para terminar. Não pode, meu caro amigo Janazzi, abre o inquérito civil público por nada e fica 1, 2, 3, 4, 5 anos sem uma providência. Enquanto isso, a espada de Damocles na cabeça de deputados, de prefeitos. Pergunte, eu quero um único prefeito desse estado, um só, que não está sendo vítima desses inquéritos civis públicos instaurados sem qualquer razão. Instaura contra deputado, contra secretário, governador, tá bragato, e deixa aberto. Aí passa 2, 3 anos, aparece outro, mas sempre fica à mercê da boa vontade desses fabricantes de inquéritos públicos. Essa PEC estou enviando para todos os prefeitos de São Paulo e do Brasil. Nós, esta casa, ao invés de ficarmos com essas briguinhas de garotos e garotas, vamos pensar no que é sério. Pensar na dignidade desta casa. Eu conheço um promotor público, São Paulo, que lá no Vale do Ribeira foi procurado por uma pessoa que disse: doutor, eu quero comprar um remédio, eu não tenho dinheiro. Ele fala:
vai lá no prefeito, mas eu já fui. Ele falou que não pode, que tem que licitar. Vai lá, para que eu mandei comprar o remédio. E volta depois aqui. Deputado Barros, a pessoa foi lá, falou com o prefeito ficou com medo do motor, mandou comprar o remédio. Aí volta lá o cidadão, doutor, motor, eu comprei o remédio. Ele fala, ah é? João, vem cá, vamos abrir um inquérito civil público contra o prefeito que tinha que fazer a licitação. É assim? Isso é possível? Viu o que acontece no Vale do Ribeira? É um inquérito civil atrás do outro por nada, deputado. Por nada. E essa casa faz o quê? Se acovarda? Não. Chega de humilhação, deputado Bárbara. Chega de humilhação. Se eu quero humilhar um prefeito, um vereador, um deputado, eu abro contra ele um inquérito civil público. Sem prazo e sem nada. O que eu quero nessa minha PEC? 6 meses de prazo para apurar os fatos. Se aparecer um fato novo, peça ao Conselho do Ministério Público, se for autorizado, mais 6 meses. Eu quero que aqui um único deputado diga que conhece um único prefeito que não foi vítima dos tais inquéritos civis públicos. Portanto, estou começando essa nova guerra. Na política, volto a dizer, não é lugar para covardes. Quem ficar com medo, tem uma porta aqui, outra ali, outra lá. Saia! O que não dá para aceitar mais é covardia. E isso eu faço aqui, nessa tarde, caminhando para a noite. O medo é o pior inimigo, deputado Barros Munhoz, de um político. O medo destrói um político. E essa casa não pode ter medo. Para terminar, meu caro presidente, Gilmacy, quero lhe dizer, me sinto honrado em fazer o pronunciamento com Vossa Excelência na presidência. Eu quero juntar desse documento que eu enviei para a mesa a respeito dessa minha funcionária, corretíssima, séria, e que não pode ficar servindo de bode expiatório para alguns criadores de inquéritos civis públicos. Obrigado, nobre deputado Campos Machado. Em votação... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem? Caminhar em nome da bancada do PT. Antes, porém, essa presidência recebe o documento do nobre deputado Campos Machado. Após a análise, vamos determinar a sua publicação, deputado. Para encaminhar pela bancada do PT, nobre deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha aqui na galeria, público que nos acompanha em casa pela TV Assembleia, quem nos acompanha pelas mídias. Bem aqui, presidente, primeiro, de que eu estou estarrecido com as coisas que eu ouvi nessa tribuna hoje, mas eu não vou fazer do mesmo jeito que as pessoas fizeram. Uma da tribuna e outra do microfone de aparte. Quando a pessoa se dirige a um determinado grupo, que ela talvez tenha muito preconceito contra esse grupo, chamando de burros, aí depois vem apoiado por um deputado da sua bancada para dizer que a presidenta era ignorante e uma anta. E essa mesma pessoa da tribuna quis dizer que durante o Partido dos Trabalhadores houve uma ditadura no país. Ela, de uma tribuna,
de uma Assembleia Legislativa, chama um grupo de pessoas de burros, de analfabetos, e fala que essas pessoas tentou implantar a ditadura no país. Como as pessoas têm a visão míope, restrita, quando fala de investimento na África do Sul, quando fala de investimento em Cuba, quando fala de investimento na Bolívia, quando fala de investimento na Venezuela, no Equador, é porque não tem visão estratégica de país. Visão estratégica que o presidente Lula teve quando fez, porque criou várias missões nesse país aqui e andou mundo afora para apresentar o Brasil para o mundo, mas na América Latina e na América do Sul, quando faz esses investimentos, é para criar um mercado consumidor de produtos do nosso país. Visão que o presidente dela não tem. Visão que o presidente dela, aliás, por conta de palavras toscas, como dizendo que as ONGs estavam incendiando no Amazonas, ou dizendo que não existe incêndio no Brasil, quase perde o mercado consumidor na União Europeia. De produtos do setor do agronegócio. Mas essa visão que essa deputada apresentou aqui, a visão hereditária do processo escravagista do Brasil, que com o chicote na mão podia dizer que os negros nos troncos só tinham que trabalhar. Essa é a visão de uma parte do empresariado atrasado do Brasil, de uma parte do setor financeiro do Brasil, de uma parte do agronegócio do Brasil. Pense exatamente como a deputada falou aqui e pense exatamente como o deputado falou aqui. Presidente Lula, vocês que não sabem, pesquisem na história da economia quem foi o primeiro mercado consumidor do Brasil em 2005. Deputado Campos Machado. Por uma pequena diferença de 0,20 alguma coisa, a América Latina foi o primeiro mercado consumidor do Brasil em 2005, no governo do presidente Lula. Em função de políticas expansionistas que ele fez, de investir no Equador, no Peru, na Bolívia, na Venezuela, em Cuba. Quem tem essa visão míope de subserviência aos americanos, não vai ter visão. Nosso primeiro parceiro comercial hoje é a China. De um partido comunista, um partido único. Quase que os caras em terra. Segundo parceiro, Estados Unidos. Terceiro parceiro, a Argentina, que tem lá um cara chamado Macri, liberal, igual aqui no Brasil, hoje, está com uma taxa de juros acima de 65% ao ano e uma inflação acima de 55% ao ano, que está tentando fazer medidas populistas agora, porque está enterrado, já perdeu as primárias, e historicamente lá quem perde as primárias pode perder as eleições. Pode ser que ele se recupere, talvez propondo as medidas populistas. Então eu fico olhando que um país está lá, não tem Instituto Barba, tem instituto chamado IBGE. Pesquise, tem uma coisa chamada Bacen no Banco Central do Brasil. Pesquisa lá nos relatórios do Bacen, nos últimos 10 anos. Vocês de direita, de extrema direita, vocês mataram Chico Mendes, vocês mataram Doroti, vocês mataram Santo Dias. Vocês estão matando o Brasil com essa política adotada pelo Paulo Guedes e pelo presidente Jair Bolsonaro. Vocês mataram e vão matar. Vocês
Vocês, com esse trabalho de direita, achando que só pode consumir quem tem dinheiro, vão levar o povo brasileiro à falência. Pesquise no estado de São Paulo. Aumentou o número da prostituição de 2018 para cá. Governo Temer e Jair Bolsonaro. Aumentou o número de traficantes de 2018 para cá. Governo Temer e Jair Bolsonaro. Aumentou o número de degradação das famílias. 2, 3 meses tivemos agora uma pequena recuperação de emprego. Mas vocês aprovaram uma reforma trabalhista em Brasília, dizendo que era para gerar 6 milhões de emprego. Ela entrou em vigor em 11/11/2017 e de 2017 até começo desse ano, destruíram mais de 2 milhões de emprego com carteira registrada. Então, aquilo que a deputada, e aquilo que o deputado quis dizer aqui hoje, historicamente, nas outras legislaturas não aconteceu, mas nessa nós já fomos, nós não, até porque eu ia votar contra o projeto 04 do ajuste dos agentes fiscais, né, mas foram chamados aqui todos os deputados de vagabundos, pelo deputado Arthur Duval. Aqui nessa Assembleia, a professora já foi chamada de vagabundo, tentando atingir a professora Bebel. Aqui dessa tribuna, o cara já falou assim, um tal deputado aí falou, se passarem lá perto do meu gabinete alguém tomar uma bala, cuidado. E hoje nós ouvimos de uma pessoa que se intitula, que foi pela formação, jurista, né, professora, sabe, chamar um determinado público de burros. Mas é bom que vocês vá fazendo essas declarações todos os dias, porque se é assim que vocês pensam, tem que fazer. É bom que vocês vá fazendo. Nós vamos ver o nível o nível de debate que nós vamos levar aqui nessa casa. Tudo na vida vai andando, vai evoluindo, né, retroage. Eu gostaria de ver essa casa fazer o debate da disputa ideológica. Nessa casa hoje falta caráter. Tem mau caráter nessa casa. Deputado Campos Machado, não existe ideologia de gênero. Gênero trata sexo masculino ou feminino, homem ou mulher. Tem identidade de gênero ou orientação sexual. Quando as pessoas começam a subir nessa tribuna, Baldo Munhoz, dizendo que tem ideologia de gênero, isso é desonestidade intelectual. Isso é falta de honestidade intelectual. Querem atacar o LGBT, ataquem. Mas não diga isso, que tem ideologia de gênero. Estuda lá no dicionário. Outro dia uma deputada aqui falou que no dicionário, estuda no dicionário o que é ideologia. Quando eu estou discutindo ideologia, o que eu estou discutindo? Estou discutindo se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou de centro, se eu sou de centro à direita, de centro à esquerda, de extrema à esquerda, de extrema à direita, ou discutindo sistemas políticos. Para a conclusão, nobre deputado. Quando quero registrar isso, que as pessoas que estão usando esse termo aqui, e eu vou combater esse termo aqui todo dia agora, quem está dizendo de ideologia de gênero está sendo mau caráter, está faltando com honestidade intelectual. Tenho dito, presidente. Obrigado. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, um requerimento da nobre deputada Érica Malunguinho, com o número regimental de assinatura nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para constituição de uma comissão de representação com a finalidade de representar a Assembleia Legislativa de São Paulo em conferência no encontro de deputadas negras aquilombadas por uma outra política, a realizar-se entre os dias 26 e 29 de setembro, em Brumadinho, Minas Gerais.
Em votação. Senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de urgência do projeto de lei 783 de 2019, de autoria do nobre deputado René Onze Cuquier, que institui a política sobre drogas no Estado de São Paulo e o Fundo Estadual Antidrogas. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa o requerimento de urgência ao projeto de lei 240 de 2019, de autoria do nobre deputado Tenente Coimbra, que autoriza o desembarque de mulheres idosas e pessoas com deficiência em local diverso dos pontos de parada regulares nos transportes metropolitanos de baixa e média capacidade do Estado. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está em votação. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de urgência ao projeto de lei 248 de 2019, de autoria do nobre deputado Rodrigo Gambale, que determina que todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, PROERD. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Senhores deputados e senhoras deputadas que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Só para indagar se esses projetos vão ser submetidos a Congresso e Comissões daqui a pouco. Nesse exato momento, estarei fazendo a convocação, nobre eu sou deputado. apressado, me desculpe. Senhor presidente, em consonância com as demais lideranças em plenário, solicito que os trabalhos sejam levantados. Antes, porém, senhores deputados e senhoras deputadas, nos termos do disposto do artigo 18 do inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68 de ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Direitos da Pessoa Humana, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje às 19 horas, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 783 de 2019. Nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafos 5º, ambos do regimento interno, convoco reunião extraordinária de comissão de Finanças e Orçamento, a realizar-se um minuto após a última convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 240 de 2019. Nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças e Orçamento, a realizar-se hoje, um minuto após a última convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 248 de 2019. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças... Havendo acordo de lideranças... Antes de... Senhor presidente. Pela ordem, deputado. Queria prorrogar que o nosso trabalho fosse suspenso por 5 minutos, para que possamos tentar um acordo aqui em relação às ordenanças. Mas não temos mais tempo regimental. Nós temos 2 minutos para o tema da presente sessão, deputado. Mas 2 minutos só temos apenas para... Mas prorrogar? Não pode prorrogar? 10 minutos? Por que não? Aí nós temos que reconvocar todos os congressos. Suspende por um minuto. Suspende por um minuto.
Reaberta a sessão. Senhores deputados, senhoras deputadas, havendo acordo de liderança, esta presidência, antes de dar por levantar os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, com hora regimental, com a mesma hora do dia de hoje. Lembrando-nos ainda da sessão extraordinária realizada hoje, às 19h20. Está levantada a sessão. Levantada a sessão.